Em um dos jogos mais duros que teria no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, fora de casa, o Cruzeiro somou um ponto muito importante em uma semana decisiva para a temporada da Raposa. Vai com um espírito positivo para a Argentina para enfrentar agora o Boca Juniors, um jogo que promete ser ainda mais tenso do que foi hoje, mas muito menos legal, porque hoje, lá na Arena Barueri, o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro foi, acima de tudo, um jogo muito bom de se assistir. Dois times preocupados em atacar, preocupados em jogar bola, não teve tanto bolinho, apesar de uma arbitragem que não foi lá aquelas coisas também, mas uma partida onde os dois lados tiveram chances, criaram, deixaram um jogo bem aberto e muito interessante para quem assistiu. No segundo tempo não teve muito gol, não teve nenhum gol, né, para falar a verdade. Os gols foram apenas no primeiro tempo, mas mesmo assim, uma segunda etapa muito movimentada. O Cruzeiro voltou a usar titulares totalmente hoje, o time conhecido, os 11 principais jogadores, com os retornos do Arroio e do Kaique ao time titular. Fagner também voltando a ser titular no Campeonato Brasileiro pela lateral direita. E o Cruzeiro teve uma postura um pouco diferente. Contra um Palmeiras que pressiona muito, o Cruzeiro precisou construir as suas jogadas não só com os três jogadores como de costume, com os zagueiros, com o Gerson ou o Lucas Romero, como costuma fazer nas últimas partidas. Como a pressão do Palmeiras vinha muito alta no começo do jogo, a equipe precisou acumular mais jogadores no campo de defesa para conseguir sair com qualidade esse jogo. Muitas vezes até mesmo com 6 jogadores atrás da linha do meio de campo para conseguir carregar essa bola para frente. E o gol saiu cedo, até aos 11 minutos do primeiro tempo, em jogada construída por Matheus Pereira e Christian, que terminou em um belo chute de Arroio. Arroio em alta nessa temporada, mais um belo gol do atacante do Cruzeiro, que tomou um cartão amarelo bobo, inclusive. Os jogadores do Cruzeiro podem até reclamar de algumas decisões do árbitro, mas em outras os jogadores têm pisado na bola, como foi o caso do Arroio, como foi o caso também do Matheus Pereira, que tomou um cartão amarelo por empurrar o Andrés Pereira na linha de fundo, uma jogada que não valia mais nada, mas enfim, não acabou que não interferiu no resultado, mas um ponto a se chamar atenção aí, Matheus Pereira principalmente, que melhorou muito nesse quesito nas últimas partidas. Do outro lado, o Palmeiras também tinha essa postura de pressionar a saída de bola, assim como o Cruzeiro pressionou também a saída de bola do Palmeiras, e também atacar com chutes de fora da área. Foi um primeiro tempo de áreas muito congestionadas, tanto do Palmeiras quanto do Cruzeiro. Com isso, os dois times apostaram em chutes de fora da área, e foi também um chute de fora da área, depois de um escanteio, que o Palmeiras conseguiu empatar a partida com o Felipe Anderson em um belo chute de fora da área. O Otávio não teve muito o que fazer para defender a bola saindo totalmente dele, aquele chute que sai do goleiro, caiu no cantinho, não tinha chance para o goleiro do Cruzeiro. O Cruzeiro e o Palmeiras seguiram nesse jogo bastante equilibrado, as duas equipes tendo suas oportunidades e as duas equipes também tendo seus momentos. Um primeiro tempo onde as equipes trabalharam mais a bola, conseguiram tocar mais no campo de ataque e procuraram menos as jogadas em transição. No segundo tempo, o Cruzeiro apostou mais nessas jogadas de transição. Até teve algumas boas chances, uma com Caio Jorge e outra com Jonathan Jesus. Caio Jorge ainda não está em ótima forma, como vimos no ano passado e até no começo dessa temporada, se enrolou um pouco com a bola, não conseguiu finalizar a jogada da maneira correta. Do outro lado, o Otávio fez uma ótima defesa também, numa tentativa de bicicleta dentro da área do adversário. Mais um milagre feito pelo goleiro, garantiu mais uma vez o resultado, um ponto. Assim como garantiu um ponto fora de casa contra a Universidade Católica, que mantém o Cruzeiro vivo e dependendo apenas de si na Libertadores, foi muito importante também hoje nesse lance. Pode melhorar um pouquinho só na saída do gol, nas jogadas de bola aérea, mas para um início de um jogador aí muito jovem, promissor, é muito positivo o jogo de hoje, mais uma vez, do Otávio salvando o Cruzeiro. Tomou um cartão por cera, mas o dele totalmente justificável, precisava enrolar um pouco mais no jogo para levar esse resultado importante para o Cruzeiro. Depois da partida, o Arthur Jorge citou que o Cruzeiro foi o que foi mesmo, um adversário muito difícil para o Palmeiras. Dá para ver no semblante dos jogadores do Palmeiras que, ao saírem de campo, mostravam um certo um abatimento, uma revolta, porque era um resultado importante vencer o Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro conseguiu algo que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro não vão conseguir: vencer, empatar com o Palmeiras, arrancar pontos do Palmeiras fora de casa. O Cruzeiro teve um resultado importante, segue ali no meio da tabela ainda, mas vai com o espírito revigorado para enfrentar o Boca Juniors na terça-feira pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro precisa só pontuar, assim como foi hoje. No meu pensamento, pelo menos antes do jogo de hoje, seria que se o Cruzeiro conseguisse 2 empates, um ponto hoje, um ponto na terça-feira na Argentina, seria um cenário muito positivo
mantendo uma boa fase no Campeonato Brasileiro e se mantendo vivo e dependendo apenas de si na Libertadores. Conseguiu hoje contra o Palmeiras, vamos ver se consegue novamente somar um ponto ou até mesmo se vencer, praticamente garantir essa vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para você saber todos os detalhes do jogo de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro e também a projeção desse jogo contra o Boca Juniors, você acompanha no nosso site lance.com e também aqui no YouTube do Lance. Um abraço!